Bem, meu nome é Halley e eu vou estar apresentando o trabalho de conclusão de monitoria de anatomia no período 2020.2 a 2021.1. O tema do trabalho vai ser sobre a anatomia da cavidade supramesocólica e a vascularização do intestino, com foco na vascularização do intestino anterior. Trabalho de conclusão é destinado à exposição da anatomia das estruturas citadas, e o restante das estruturas do abdômen vão ser apresentados pelo trabalho do Thiago Marotti, que é outro monitor que fez a dissecção do abdômen. O trabalho foi realizado com os recursos de trabalho do Laboratório Multidisciplinar de Anatomia da Faculdade de Medicina de Campos. E o objetivo principal é expor esse processo de dissecção e esclarecer as estruturas anatômicas, proporcionando uma nova peça de estudo para as futuras turmas de anatomia e ajudando na construção desse conhecimento. Lembrando sempre do Código de Ética do Estudante de Medicina, que diz respeito ao relacionamento com as peças anatômicas e cadáver. Quanto aos materiais utilizados, foram a pinça anatômica, pinça dente de rato, porta-agulhas, afastador, cabo de bisturi, lâmina de bisturi, tesoura cirúrgica de ponta reta e de ponta romba, fios de sutura de nylon e luvas cirúrgicas. E essa apresentação vai ser dividida em dois momentos. O primeiro momento vai ser um embasamento teórico, com uma explicação sobre a anatomia da região que vai ser estudada, começando com um resumo rápido sobre a embriologia, depois sobre os órgãos e as estruturas anexas de suporte, inervação autonômica e drenagem linfática vão ser menções rápidas porque não são visualizadas majoritariamente na dissecção, vascularização arterial, que é o foco do trabalho, e sistema porta-hepático por final. A evolução da dissecção vai ser o segundo momento da apresentação, onde vamos começar com a abertura da cavidade, exposição geral dos órgãos secados. Segundo momento, vamos retornar órgão a órgão, explicando a vascularização. Em seguida, a formação da veia porta-hepática, veia cava inferior e, ao fim da apresentação, uma amostra dos troncos vagais no abdômen. Começando com um resumo da embriologia, é importante citar aqui a formação dos pedículos vasculares no abdômen, que vão ser tronco celíaco, mesentérica superior e mesentérica inferior. E ao redor deles vão se desenvolver as estruturas do intestino anterior, intestino médio e intestino posterior. As estruturas derivadas do intestino anterior que vão ser estudadas aqui são aquelas contidas no abdômen. Então, esôfago, estômago, baço, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Então, rapidamente sobre o desenvolvimento dos órgãos, é importante notar aqui que temos a formação de estrutura de suporte através dos mesos e o peritônio, propriamente dito, que com o crescimento dos órgãos vai começar a se fletir e formar dobraduras. E essas dobraduras vão criando espaços aqui, como você pode ver no formato de uma bolsa. Essa aqui, no caso, formando o grande aumento, que vai se estender como um avental e em seguida vai formar aqui na região posterior ao estômago a bolsa aumental. Falando já da anatomia descritiva da cavidade supramesocólica, vamos começar destacando que o limite inferior é justamente a raiz do mesocólon transverso, como podemos ver aqui nas duas imagens, raiz do mesocólon transverso. E, como limite superior, nós temos o revestimento de peritônio parietal na parede no diafragma, e anterior e lateralmente, o peritônio revestindo a parede anterolateral do abdômen. Os órgãos inseridos na cavidade supramesocólica são, então, o fígado, vesícula, estômago, o baço, que não está representado na figura, e a porção do esôfago abdominal. O pâncreas e duodeno não
são consideradas teoricamente como parte da cavidade supramesocólica porque são retoperitoneais, né? Passam posteriormente à camada do peritônio. Então não são considerados como dentro da cavidade supramesocólica, porque essa é uma cavidade peritoneal. Falando aqui sobre as estruturas do peritônio, nós vemos que a formação importante de estruturas ligamentares na região da curvatura menor do estômago e do bulbo duodenal. Aqui nós vemos a formação do ligamento hepatoduodenal e o ligamento hepatogástrico, que juntos vão formar o pequeno omento. Na região mais inferior, aderido superiormente à curvatura maior do estômago e inferiormente à parte inferior do colo transverso, nós vemos a formação desse avental, que é o grande omento. Ao fundo aqui, após a dissecção do grande omento de parte do estômago, nós vemos o mesocólon transverso. Aqui, como foi dito anteriormente, com as indicações, nós temos o mesocólon transverso, vasculares, o cólon transverso aqui inferior, como indicado, o grande omento, ou omento maior, né? E vemos aqui, como foi dito, o pâncreas na porção retroperitoneal e a formação da bolsa omental com seu recesso superior e inferior. Brevemente aqui sobre a inervação autônoma, vamos falar do sistema nervoso simpático, que chega no abdômen através dos nervos esplâncnicos. Nesse caso, como estão falando dos gânglios celíacos, vamos falar de nervos esplâncnicos maiores. E a inervação parasimpática vai chegar no abdômen através dos troncos vagais anterior e posterior, como indicado aqui. Aqui só uma visão diferenciada dos gânglios celíacos, novamente mostrando aqui, recebendo os ramos do nervo esplâncnico maior. Perdão que a câmera está cobrindo. Nervo esplâncnico maior. Quanto à drenagem linfática, novamente, uma menção breve. Nós temos linfonodos que vão seguir a mesma lógica ao longo dos órgãos abdominais, com uma primeira drenagem a partir de linfonodos mais aderidos à parede do órgão, que são, nesse caso aqui, linfonodos gástricos, linfonodos pilóricos, e aqui nós vemos que a segunda camada de drenagem seria a camada de linfonodos aderidos às artérias que vascularizam, os vasos que vascularizam o órgão em questão. No caso aqui, na artéria gástrica direita, artéria gástrica esquerda. E por fim, vamos ter a drenagem para os linfonodos celíacos, que vão seguir depois o sentido de drenagem cranial. Aqui mostrando a mesma lógica no fígado, onde se faz uma drenagem para a região hilar, inferiormente, que depois vai seguir a drenagem da artéria hepática e chegando depois na região celíaca para os linfonodos celíacos. E superiormente eles vão drenando em sentido cranial, acompanhando o sentido das veias hepáticas, veia cava inferior, para os linfonodos frênicos superiores e inferiores. Aqui mostrando mais do mesmo com o pâncreas, os linfonodos aderidos ao pâncreas, linfonodos aderidos à artéria esplênica e às artérias pancreático-duodenais, que por final vão drenar para o tronco celíaco ou para as mesentéricas. Drenar, no caso, para os gânglios linfonodos celíacos. Agora entrando na parte da vascularização arterial, que é o foco principal do trabalho, vamos fazer primeiramente distinção aqui dos principais derivados do tronco celíaco. Seriam a artéria hepática comum, aqui indicada, a artéria gástrica esquerda, que são os ramos diretos, e a artéria esplênica, esses são ramos diretos do tronco celíaco. A seguir eu gosto de fazer uma divisão didática, dividindo aqui no meio o abdômen
suas estruturas numa metade hepática e uma metade esplênica. Dessa forma, nós vemos que, exceto pela gástrica esquerda, que é um ramo direto do tronco celíaco, as estruturas que estão no lado esplênico vão receber ramos da artéria esplênica, o lado esplênico ou lado esquerdo. E do lado direito, de predominância hepática, nós vemos que as estruturas presentes vão receber vascularização de ramos da artéria hepática comum ou hepática própria. Então nós vemos aqui o ramo da gástrica direita vindo para a parte da curvatura menor do estômago, que se encontra na metade mais à direita do abdômen. E essa lógica se repete com as outras artérias, gastromental direita e gastromental esquerda, sendo ramo respectivamente da artéria hepática comum e artéria esplênica. Aqui mostrando esse mesmo detalhe no pâncreas, fazendo novamente aquela divisão. Nós vamos ver que a metade mais à esquerda recebe vascularização da veia da artéria esplênica, através dos principais ramos, que são a artéria pancreática dorsal, cadê? Dorsal está aqui, a pancreática magna, aqui marcada também, e a artéria da cauda do pâncreas. E na sua metade mais à direita, nós vamos ver que o ramo gastroduodenal vai se dividir em pancreático duodenal superior anterior e posterior, que segue seu trajeto fazendo anastomose com os ramos inferiores, pancreático duodenal superior, inferior, posterior e anterior, que por sua vez são ramos do tronco da artéria mesentérica superior. Seguida falando da veia porta hepática, sistema porta, como ela é formada a partir. A lógica é igual ao do sistema arterial, mas aqui nós vamos ver que todas elas vão acabar drenando para a veia porta hepática. Aqui nós temos a veia gástrica esquerda, veia gástrica direita, assim como a nomenclatura das artérias. A veia gastromental esquerda, veia gastromental direita. A gastromental esquerda drenando para a esplênica e a gastromental direita drenando para a mesentérica superior. As pancreático-duodenais anteriores. E aqui nós vemos na imagem mais à direita, nós vamos ver a formação da anastomose entre a artéria esplênica e a artéria mesentérica superior, sendo que a artéria mesentérica inferior é tributária da da veia esplênica. Então, recapitulando, veia esplênica recebe como tributária a veia mesentérica inferior, que em seguida se anastomosa com a veia mesentérica superior para formar a veia porta hepática. Entrando já no segundo momento da apresentação, falando sobre a dissecção do abdômen, aqui foram demarcadas as margens incisionais que foram feitas na parede anterior do abdômen, nos hipocôndrios e no epigastro, mantendo uma margem de cerca de 5 centímetros do apêndice cifoide e do rebordo costal. A mesológica foi seguida nos flancos, descendo com uma incisão para a parte posterior, depois a incisão vindo para a parte anterior em direção à espinha ilíaca anterosuperior. As primeiras impressões que tivemos aqui foram de tecido conjuntivo e, na verdade, de estruturas de meso e peritônio que não foram identificadas à primeira vista, mas em seguida já conseguimos identificar órgãos como o estômago, aqui na foto à extrema direita, e adiante aqui, na incisão na parte mais superior, nós identificamos facilmente aqui as estruturas marcadas como 1 e 2, que são o fígado e o ligamento redondo do fígado, que teve que ser seccionado para a abertura completa da parede anterior.
Aqui em 4 já está demarcado o estômago, com um volume bem grande, e toda a extensão do grande aumento, que repara-se que tem uma abundante vascularização. O ligamento redondo do fígado, como dito, foi seccionado para poder ser feita a abertura da parede anterior do abdômen, e aqui mostra-se essas estruturas, a parte que ficou aderida ao fígado e a parte aderida à parede abdominal. No segundo momento, quando foi feita a abertura completa da parede abdominal, já conseguimos observar as estruturas ali correspondentes ao pequeno aumento, aqui o ligamento gastro-hepatogástrico, marcado aqui como número 1. Número 2, conseguimos observar a vesícula biliar, que extravasou seu líquido durante a abertura, provavelmente por uma rotura feita na incisão. Extravasou esse líquido e deixou coloração esverdeada nas estruturas vizinhas. Ainda, além disso, vemos aqui ao fundo da imagem o acúmulo desse líquido na goteira parietocólica. Aqui, evidenciando melhor as estruturas do pequeno aumento, conseguimos ver numa aproximação maior que a curvatura menor do estômago está seguindo no sentido posterior aqui, e já evidenciamos parte do ligamento hepatogástrico. O ligamento hepatoduodenal ainda é mal visualizado aqui. Em 2, marcado fígado, vesícula no 3 e 1 no estômago. Agora, já feita a dissecção do ligamento hepatogástrico, nós conseguimos visualizar melhor a região do pedículo hepático, que passa dentro da estrutura ligamentar do ligamento hepatoduodenal. Então seria toda essa estrutura marcada em 1. Aqui nós conseguimos ver um fio de barbante que foi utilizado para entrar no forame omental, saindo na região anterior do estômago. Vale ressaltar que essa não é a região correspondente à bolsa mental. A bolsa mental seria posterior ao ligamento hepatogástrico, que já que foi ressecado, permitiu a comunicação da bolsa mental com a cavidade peritoneal anterior. Aqui mostrando o pedículo hepático já dissecado, onde conseguimos visualizar algumas estruturas como colédoco, artéria hepática própria e veia porta hepática, mas que serão mais detalhadas em diante quando falamos de vascularização. Aqui como foi feita a entrada na bolsa mental, é um vídeo rápido. É um vídeo rápido sobre como foi feita a entrada na bolsa mental. Feita uma incisão na ligação entre o grande aumento e a parte inferior do colo transverso, permitindo o rebatimento dessas estruturas, do estômago e do grande aumento, revelando ali a bolsa mental. Nessa imagem já conseguimos visualizar o que foi mostrado no vídeo, que é o estômago rebatido, em 2 marcado o mesocólon transverso, passando por cima do pâncreas e cobrindo, impedindo a distinção da estrutura. Aqui na foto ao lado, sem a numeração, nós conseguimos identificar a mesma coisa, só que de forma mais clara, né? Então aqui o pâncreas, pouco distinguível, e a artéria esplênica passando no superior. Aqui já visualizamos que foi dissecada toda a região do mesocólon transverso que antes se encontrava na região inferior ao pâncreas. Agora as estruturas vasculares e o cólon transverso, marcado no número 2, foram rebatidos para a região superior, permitindo a visualização da borda inferior do pâncreas de forma mais fácil. Aqui evidenciando as estruturas do baço, sendo facilmente visualizada a região anterior do órgão, e em 2 marcado a região do hilo, evidenciado aqui com sua artéria penetrando no órgão também.
Agora, entrando na parte de vascularização propriamente dita, vamos ver cada órgão e suas respectivas artérias. Aqui uma visão geral do tronco celíaco, marcado com o número 4, sendo o ramo direto, o primeiro tronco emergente da artéria aorta abdominal, emitindo seus ramos para o estômago, marcado no número 2, para o fígado, baço duodeno e pâncreas, que vão ser destrinchados adiante. Aqui em 3 vemos o pedículo hepático, já com a artéria hepática comum passando posterior. Então, falando mais especificamente da vascularização do estômago, nós vemos aqui o trajeto da artéria gástrica esquerda, sendo um ramo direto da artéria do tronco celíaco, certo? E ela emitindo um ramo superiormente para o esôfago, o ramo esofágico da artéria gástrica esquerda. Seguindo seu trajeto, ela vasculariza toda a região da curvatura menor do estômago, junto com a artéria gástrica direita, marcada no número 3, como podemos ver aqui. A gástrica direita sendo um ramo da artéria hepática esquerda, nesse caso, que vamos ver com mais detalhe quando entrarmos no pedículo hepático. Aqui, prosseguindo, visualizamos a artéria gastromental, tanto a direita quanto a esquerda, marcada respectivamente com o número 2 e 3, e o estômago, ou seja, essas artérias fazem a vascularização da curvatura maior do estômago. Pela direita, o ramo da artéria pancreático-duodenal superior anterior, ou da artéria gastro-duodenal, vemos a gastromental direita. E, aqui mais à esquerda, como ramo da artéria esplênica, seguindo esse trajeto, vemos, marcado no número 3, a gastromental esquerda. Aqui na imagem à direita é a mesma coisa. Nessa foto conseguimos ver com mais detalhe a artéria gastromental esquerda, seguindo seu trajeto, marcado em número 2. 3 foi marcado aqui como referência a extremidade mais à esquerda do fígado, que alcançou essa extremidade esquerda do abdômen, e em 1 marcado o abdômen, como o estômago como referência também. Aqui já falando de fígado e vesícula biliar, vemos aqui uma foto mais afastada como referência o fígado. Na foto mais aproximada aqui temos o tronco celíaco marcado com o número 2 e o fígado também como referência marcado em número 1, onde já podemos ver a artéria hepática comum emergindo e passando posteriormente a veia porta hepática, o que é interessante porque na maioria dos livros nós veremos, nos atlas, nós veremos a artéria hepática comum passando anteriormente à veia porta, que é o mais comum de acontecer, mas esse tipo de variação também existe, onde ela passa posterior à veia porta. Aqui mostrando uma foto de referência, onde nós vemos ela mais afastada, em seguida vamos ver ela mais aproximada. Então, para nos localizarmos superiormente, aqui está o fígado marcado no número 1, inferiormente no número 2 o estômago e marcado com o número 3 o pedículo hepático. Agora, com uma maior aproximação, vemos melhor definição das estruturas. Então, sendo tracionado aqui com a pinça, está a veia porta. Vemos aqui marcado com o número 1 a artéria hepática comum. Deixa eu mudar o marcador aqui. A artéria hepática própria sendo formada através da bifurcação da artéria hepática comum em gastroduodenal e artéria hepática própria. Seguindo seu trajeto superior, vemos aqui a formação da artéria hepática esquerda e direita, que vai ser mais detalhado numa foto a seguir. Ainda que no número 6 conseguimos visualizar o ducto colédoco. E no número 5 está facilmente visualizada aqui a artéria pancreática duodenal superior posterior. Aqui, como eu disse, a divisão da artéria hepática comum em hepática esquerda, marcada como número 2,
e hepática direita marcada com o número 3. Agora falando sobre essa região importante, vemos aqui marcado com o número 2 o ducto cístico, o ducto colédoco marcado em número, o ducto hepático comum marcado com o número 1, e aqui superiormente a borda inferior do fígado, delimitando o trígono cisto hepático. Dentro do trígono cisto hepático vemos o ramo da artéria hepática direita, que é a artéria hepática cística, ou seja, passando dentro do trígono cisto hepático. Marcado com o número 3, já a união do ducto cístico com o ducto hepático comum é o ducto colédoco. Já falando do pâncreas e do duodeno, nós vamos ver essa vascularização mais destrinchada adiante. Mas nessa foto aqui é melhor de visualização da artéria pancreática dorsal. É o pedículo dela começando aqui. Eu estou falando agora adiantado porque nas outras fotos não é tão fácil de ver. Então nessa foto aqui nós já visualizamos com aproximação maior. No número 1, artéria pancreático-duodenal superior anterior, seguindo seu trajeto ao redor da cabeça do pâncreas, entre ela e o duodeno. O número 2 marca um ramo anastomótico entre o sistema de artérias derivado da pancreático-duodenal, que é ramo da hepática, e as artérias derivadas da esplênica. Ou seja, esse ramo vai causar anastomose, provocando aqueles arcos visualizados nos atlas, né? Um arco inferior ao pâncreas aqui, que vai receber os ramos, marcado com o número 5, a artéria pancreática magna, marcado com o número 6, a artéria pancreática cauda do pâncreas, né? Artéria da cauda do pâncreas. E a artéria pancreática dorsal, nessa região mais ou menos, que não é permitida a visualização dessa imagem. Marcado aqui como número 7 como referência é só o pâncreas. Agora vendo com maior detalhe esse ramo anastomótico emergindo da artéria pancreático-duodenal superior anterior e correndo posteriormente ao pâncreas, na sua porção inferior, para formar aquele arco já citado na imagem anterior. Aqui, superiormente, já visualizamos melhor o trajeto da artéria gastromental direita, que é ramo da pancreático-duodenal superior anterior, nesse caso aqui. Aqui marcado em 2 novamente, artéria gastromental direita, em 1, pancreático-duodenal superior anterior. Aqui não está marcado, mas é a artéria gastroduodenal. E marcado no número 3 aqui, aquele ramo anastomótico seguindo o seu trajeto. Só uma visualização diferente do mesmo. Agora com um rebatimento posterior do duodeno aqui marcado em 4, nós vemos as estruturas, principalmente do colédoco, seguindo seu trajeto posterior à cabeça do pâncreas, para formar a papila duodenal maior, lá se juntando com o ducto pancreático principal. Aqui no número 2 já vemos a artéria gastroduodenal e em 3 a pancreático-duodenal superior anterior. Agora fazendo um tracionamento dessas artérias, verificamos que a gastroduodenal, marcada agora em 1, se ramifica em gastromental direita e pancreático-duodenal superior anterior. Essa imagem está com uma resolução um pouco diminuída, né? Mas ainda é compreensível aqui, que em 1 temos marcado a artéria mesentérica inferior. No número 2 temos a artéria pancreático-duodenal inferior posterior. E no número 3, a artéria pancreático-duodenal superior anterior, ambas ramos da artéria mesentérica superior. Esse vídeo mostra, com o uso de uma guia, o trajeto dessa artéria da porção anterior até a porção posterior da cabeça do pâncreas, justificando ali porque que essa é a artéria pancreático-duodenal inferior posterior. Aqui em 3 conseguimos visualizar
a estrutura, um corte que foi feito na parede anterior do duodeno. No número 2, estamos visualizando aqui o duodeno como referência, e no número 1, o pâncreas. Foi realizada essa incisão longitudinal e também uma incisão horizontal aqui para servir como referência em fotos mais aproximadas. Então aqui no número 1, estamos visualizando a papila duodenal maior. No número 2, já está evidenciando as válvulas coniventes ou velocidades, pregos do duodeno. E no número 1, com maior detalhe, a papila duodenal maior. Aqui essa visão aproximada, podemos afirmar que aqui na extremidade esquerda se encontra o duodeno, por conta desse corte que foi feito aqui para orientar a foto. Então esse corte ele foi feito exatamente na direção da papila duodenal maior. Isso evidencia o que? O trajeto do ducto pancreático principal, aqui acima da linha amarela. Aqui ainda no número 4, conseguimos visualizar o trajeto da gastromental direita, e no número 3, visualizamos a pancreático duodenal superior anterior novamente. E aqui o ramo seccionado daquele ramo anastomótico. Novamente, número 3, pancreático duodenal superior anterior, a artéria. E no número 2, mostrando o restante do trajeto do ducto pancreático principal na cabeça do pâncreas. Na verdade, o trajeto é nesse sentido, né? Agora o baço. Para sua melhor visualização aqui foi feito um tracionamento do baço para destacar ele das outras estruturas, só para uma breve visualização. Agora um vídeo mostrando o trajeto da artéria esplênica, que é a artéria que vai irrigar o baço. Aqui nós podemos já ver ela formando a artéria gastromental esquerda e um ramo indo diretamente para o baço. Aqui especificamente o ramo indo para o baço e o ramo subindo para formar a gastromental esquerda. A formação da veia porta hepática, eu utilizei essa mesma imagem utilizada para abordar o pâncreas, porque ela permite a visualização do sistema porta sendo formado aqui posteriormente ao pâncreas. Então, no número 2, vemos a veia mesentérica superior. Em 3, visualizamos a veia mesentérica inferior. E em 4, a veia esplênica, todas se juntando para formar o que está marcado em número 1, que é a veia porta hepática. Aqui na visualização da veia cava inferior, eu achei justo mostrar porque é o final da drenagem da veia cava do sistema porta. Ao final vai desembocar na veia cava, através das veias hepáticas, né? Então aqui marcado em 2 como referência o diafragma e 1 o fígado. Então vemos aqui que foi feito um tracionamento do fígado para a região inferior para permitir a visualização da veia cava, que foi seccionada. E aqui vemos no hiato da veia cava, ela adentrando o diafragma para seguir seu trajeto torácico. Aqui em 3 marcado como referência o fígado e em 2 o diafragma, né? Já nessa imagem temos marcado em 1 aqui a veia cava passando no seu trajeto posterior, fígado, aderida ao órgão, né? E ao final vamos mostrar o que foi achado do sistema nervoso parasimpático. Temos aqui o fígado na região superior como referência e inferior o estômago. Na imagem ao lado nós vamos visualizar o que está marcado, que é o número 1, o tronco vagal anterior. Aqui é um ramo, um filete nervoso bem fino, que está sendo tracionado pela pinça. Já aqui, no número 1, novamente, outra imagem evidenciando o fígado na região superior
e o estômago na região inferior, como referência, né? Já que o esôfago em sua região posterior, sendo tracionado o tronco vagal posterior, também marcado aqui em número 1. E é isso. As referências utilizadas para o trabalho são essas: Embriologia Básica do Moore, Atlas do Netter, Anatomia Orientada para a Clínica do Moore também, Sobota, tanto o Atlas quanto a Anatomia Clínica, e alguns artigos de referência sobre a variação do tronco celíaco. E, por fim, gostaria de agradecer aos professores desse componente curricular de anatomia e especialmente aos técnicos, Joana e Júlio, que estão sempre lá com a gente, possibilitando nosso trabalho de secção, e finalmente a equipe de monitores de anatomia. Obrigado a todos pela atenção e é isso.